Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto Mem News. Temos hoje a Daniela, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui. E vamos então começar com algumas perguntas mais relacionadas com a introdução pessoal e algum contexto. Portanto, começava por perguntar à Daniela se nos pode começar por contar um bocadinho mais sobre si, portanto, o nome, a idade, o local de nascimento, profissão, algumas informações sobre si. O meu nome é Daniela Sousa. Tenho 46 anos, nasci no Algarve, estou a viver no Porto já há alguns anos, sou licenciada em Economia, trabalho como consultora e como formadora. Ok. E relativamente ao seu nível de escolaridade? Tenho uma licenciatura em Economia e duas pós-graduações, uma em Controle de Gestão e outra em Fiscalidade, já feitas mais tarde. E tem desempenhado sempre essa profissão aqui no Porto? Eu vim para o Porto há, sensivelmente, 15 anos. Sim. Vai fazer 16 anos agora. Okay. E desde que vim, já passei por algumas atividades, mas sempre na área da consultoria e da formação. Ok. Muito bem. E relativamente ao contexto familiar e o ambiente em que cresceu, pode-nos dar mais alguma informação sobre a profissão dos pais, portanto, com quem vivia, em que altura é que saiu de casa, alguma coisa mais sobre as condições socioculturais, eventualmente? Sim. A minha família é uma família de origens humildes. Os meus avós tinham a escolaridade obrigatória, os meus pais também, da altura. O meu pai é empresário, a minha mãe trabalhava em casa e quando a situação económica foi melhorando, a minha mãe passou a ser só doméstica e o meu pai o provedor. Não é? Saí de casa aos 18 anos, quando fui estudar para Lisboa a licenciatura, embora houvesse a mesma licenciatura no Algarve, queria ter aquela experiência de viver fora de casa e de estar numa universidade. Tive a possibilidade de ir para uma universidade que era considerada das melhores naquela área na altura. E lá fui eu, com 18 aninhos, para Lisboa. E aí passou a viver sozinha? No primeiro ano vivi sozinha, no segundo ano uma amiga foi viver para Lisboa e partilhávamos casa. Ok. Portanto, em termos de percurso escolar, fez a parte da licenciatura, fez em Lisboa então? Sim. Não é? Ok, muito bem. Então, relativamente às suas memórias de consumo de notícias, portanto, vamos centrar-nos se calhar no início mais na parte da infância e da juventude e depois falamos um bocadinho mais sobre a idade adulta. Relativamente à forma de consumo de notícias durante a infância, durante a juventude, a sua família interessava-se por notícias? Havia algum interesse especial pelas notícias quando era criança ou adolescente? Recordo-me de jantarmos em família a ouvir o telejornal. Não havia propriamente uma necessidade de debater à mesa as notícias da atualidade, mas de estarmos informados e de atualizados. Recordo-me de algumas fases em que acompanhávamos a atualidade muito de perto, como por exemplo na década de 90, acho que é a guerra na Jugoslávia, depois mais tarde na Kosovo, ou o contrário, não me recordo bem, de ver comentários geopolíticos na altura. Não havia o hábito de consumir o jornal escrito. Certo. Isso tive acesso mais tarde. Quando estava na faculdade havia necessidade de estarmos, no curso que estava a tirar, havia necessidade de estarmos a par daquilo que era, em termos económicos, o que estava a acontecer, e geopolíticos também, porque acaba sempre por afetar em termos económicos. Recordo-me, talvez, quando fosse mais pequenininha, sei lá, na altura que ainda só havia 1 ou 2 canais de televisão, utilizava-se muito o rádio, não é? Rádio, e ouvia-se as notícias na rádio e acompanhava-se algumas coisas na rádio. Mas, assim, o meu próprio interesse, em termos de família, era isso, não é? Estarmos atualizados. Mais tarde, houve necessidade, então, de procurar estar informada mais a outro nível, não só saber a atualidade, mas também desenvolver algum pensamento crítico relativamente àquilo que nós ouvimos. No curso que tirei e na faculdade onde andei era certito que nos exames saíam sempre perguntas, 1 ou 2 perguntas que tinham a ver, que juntavam aquilo que nós estávamos a estudar com a atualidade e o impacto que isso teria em termos principalmente macroeconómicos. E aí era necessário estar atualizado.
era na altura talvez uma necessidade obrigatória, uma obrigatoriedade e não tanto uma vontade própria. Não é? Eu tinha que estar atualizada, não havia um interesse por aí além naquilo que era a atualidade. Era uma idade em que estava distraída com outras coisas. Mais tarde, quando ingresso no trabalho, é que sinto a necessidade de estar atualizada. E hoje tenho mesmo necessidade de estar atualizada e a preocupação de quê? De associar aquilo que nós ouvimos, questionar aquilo que nós ouvimos, o impacto que tem na nossa realidade, na nossa vida, e também questionar se acreditamos naquilo que ouvimos ou não, não é? Se há efetivamente alguma imparcialidade naquilo que se ouve e que se lê. Confesso que o hábito de leitura de jornais, só mesmo alguns resumos, agora online, não é? Claro. No jornal impresso, ouvir as notícias, o telejornal e a atualidade, e muitas vezes até questionarmos até que ponto é imparcial, até que ponto é verídico, que impacto é que isso tem agora e no futuro nas nossas vidas. Então foi um crescendo, não é? A necessidade de o interesse e a vontade de estar atualizado. E tem ideia, quando ainda estava em casa dos seus pais, de as notícias, pronto, eram um pano de fundo, claro, não é? Ao jantar, etc. Mas se havia já esse questionamento sobre as notícias ou era apenas algo que estava lá e não era questionável para ti? Ok. E havia alguma temática, algum tipo de notícia que suscitasse mais interesse do que outra, sei lá, política, sociedade, desporto? Havia alguma que se destacasse mais? Tipo, calavam-se e prestavam atenção? Talvez a política, a geopolítica, recordo-me da fase de termos algumas guerras, não me recordo assim de eventos específicos. Desporto só mesmo o meu pai. Muito bem. Não era do interesse do resto da família. Em casa seria principalmente a televisão, não é? Sim. Eventualmente a rádio, menos o jornal impresso. Não compravam jornal? Jornal não, mais revistas. Eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã era muito as revistas, mas revistas cor-de-rosa, não propriamente notícias. Também é algum tipo de acontecimento, não é? Ok, dessa altura, quando ainda estava a viver com os pais, tem ideia de algum jornal, de algum programa de televisão, de algum locutor, de algum jornalista que tenha deixado alguma memória específica? Recordo-me espero não errar no nome. O que faz comentários é o Rogério. Sim, o Rogério, muito mais novo, não é? Agora. Com muito mais cabelo. Exato. Muito mais novo. E agora continuar a fazer o comentário. E há muita associação a pessoas. Geralmente eu gosto de ouvir. Hoje em dia temos N canais, N canais noticiosos e N comentários. Num mundo de comentários. Se eu estiver a fazer zapping e tiver aquela cara, aquela personalidade, aquela pessoa que eu já conheço há algum tempo, eu fixo-me nessa... Pronto, é um fator até porque atribui se calhar mais credibilidade ou é uma pessoa que conhece, não é? Sim. Ok, muito bem. Portanto, mencionou quando começou a interessar-se pessoalmente por notícias, seja por obrigatoriedade em termos da licenciatura que estava a fazer, o meio que usou primeiro seriam, por exemplo, jornais na biblioteca? Os jornais da atualidade. Como é que acedia às notícias sobre economia ou comprava jornais. A internet ainda não estava tão divulgada como agora, tão difundida como agora. Portanto, os jornais impressos. Eu lembro-me de comprar o Expresso, aquela saca enorme, cheia de revistas e jornais. Mas comprava ativamente jornal aí? Não ia à biblioteca consultar? Não. Aí porque comprava as bibliotecas das faculdades muitas vezes têm jornais da área. E era o Expresso que comprava? Normalmente, sim. E lia o caderno de economia ou lia o jornal todo? Tentava ver também outros cadernos. Cada caderno muito orientado para cada situação. E depois passou a usar a internet, não é? Mais tarde, sim. Ainda houve uma fase, agora já nem tanto, de vez em quando compro uma Visão, um sábado.
Muito bem. Portanto, a questão da leitura de jornais ou das revistas durante essa altura também era, no fundo, resultado da necessidade, neste caso, em termos da sua formação. Relativamente à sua relação com a rádio, tem ideia de escutar noticiários na rádio em alguma altura? Especificamente noticiários? Ou prestar atenção aos noticiários da rádio? Sim, quando estou a conduzir. Ok, sim, muita gente. Sim, okay. Principalmente quando estou a conduzir. Hoje em dia são os podcasts. Certo. E procuro podcasts com alguma informação. Sim. Não é? Quando vinha para aqui, vinha a ouvir o Expresso da Manhã. Okay. Pois, é o episódio de hoje. E não estarmos limitados aos horários, não é? Para ele. E é uma forma de aproveitar tempo que, à partida, é um tempo morto, não é? Sim. Estar numa deslocação e aproveitar para tirar partido de alguma coisa. Okay. Podcasts noticiosos. Ok, sim. Muito bem. Relativamente a programas de notícias na televisão, costuma ver? Normalmente coloco, quando estiver a trabalhar em casa, não tiver que estar muito concentrada naquilo que estou a fazer, coloco um canal de notícias. Sim. SIC Notícias, RTP, normalmente tem futebol, tem desporto ao mesmo tempo, não é? Senão, se tivessem intercalados, ia mudando. Aquilo que menos me interessa será a secção de desporto e às vezes é mais longa. Pois. Mas se estiver a trabalhar em casa, então coloco. Se estiver em deslocações, procuro informação. Se estiver a cozinhar, ao final do dia, a fazer o jantar, o canal onde está é geralmente das notícias. Na televisão, então? Na televisão. Ok, muito bem. Agora, relativamente à forma de interagir com as notícias, tem ideia de falar sobre notícias com amigos, colegas, professores, familiares? Tem ideia de discutir as notícias? Mais recentemente. Sim, não havia em casa não havia esse hábito. Na faculdade, sim, provavelmente na faculdade, quando começávamos a ter algumas discussões sobre aquilo que ouvíamos. E na fase adulta, em contexto de trabalho, hoje em dia, até com clientes, com colegas de trabalho, com amigos, há essa discussão e há esse debate sobre que consequências é que determinadas notícias ou determinados acontecimentos têm na nossa vida atual e no nosso futuro. Ok. E concentram-se, se conseguir lembrar ou separar as duas coisas, essa conversa centra-se na notícia ou também, eventualmente, na forma como a notícia foi transmitida? Ora bem, boa pergunta. Às vezes é questionado se há imparcialidade na notícia em si. Mas, por exemplo, agora estamos em campanha eleitoral, não é? E às vezes sente-se que alguns canais dão mais visibilidade a determinados partidos, a determinadas personalidades e outros menos. Há alguma desconfiança, eu sinto que neste momento há alguma desconfiança relativamente a essa imparcialidade por parte dos mídias. Associa maior credibilidade a determinadas estações e maior a outras? Eu diria que, à partida, intuitivamente nós associamos, por exemplo, uma RTP mais credível, até uma RTP2, por acaso não vejo muito, mas a RTP2, quando pensamos assim no meio mais credível, pensaríamos... de qualidade, não é? A RTP2, a RTP, ou se quisermos comparar notícias, não é? Ver como é que está a ser noticiado num canal e noutro, talvez associemos uma maior imparcialidade numa RTP, propriamente numa SIC ou numa TVI ou qualquer outro canal mais privado, não é? Que terá, eventualmente, alguns interesses privados por trás. Ok. O próximo bloco de perguntas tem a ver com as mudanças no consumo de notícias e a entrada da internet, porque isto é uma pergunta inevitável para determinadas faixas etárias. Noutras faixas etárias entramos logo nestas perguntas, não é? Pronto, portanto, aqui tem que ser estas também. Portanto, disse que acompanha notícias na internet, portanto, consegue dizer-nos então mais ou menos que idade tinha quando começou a acompanhar as notícias na internet? Isso começou a ter algum peso na quantidade de informação que recebia? Talvez 30. Ok.
30, sim. Notícias de entidades noticiosas, não as notícias de redes sociais. Também poderia ser. Não utilizo, neste momento, a única rede social que utilizo é mesmo o LinkedIn, porque é profissional. Certo. De resto, tenho até algum receio da tal veracidade, não é? Hoje em dia são os motivos para não ter. Os motivos para não ter é porque, de facto, não acho interesse nenhum, mas pronto. E sei que circulam muitas notícias, circulam muitas opiniões sobre os acontecimentos da atualidade e circula também aquilo que hoje se fala muito, que são as fake news, não é? E que é algo que temos que ter algum cuidado. Inclusive já há rubricas de televisão dedicadas a desmistificar estas expectativas. E a verificar a veracidade de certas exatamente. Coisas, não é? Ok, o tipo de polígrafo, não é? Okay. Destas fake news. Portanto, aí tenho algum cuidado. Portanto, vou ler notícias de um Observador, o Sol... E aí acede diretamente a esses sites. Sim. Portanto, não através das redes sociais, porque não as tem, não é? Só tem o LinkedIn, por motivos profissionais, mas então acede diretamente a sites de meios jornalísticos. Ok. Relativamente à leitura de jornais ou revistas, lê em papel alguma vez ou lê sempre online? Ou qual é? O que é que revistas já tenho tendência mais para papel. Certo. Gosto mais de folhear, não é? Para ler. Sim. Os jornais, se calhar os jornais não tanto, porque são enormes. Precisamos de uma mesa. Exatamente, ocupa muito espaço. Uma revista é mais rápido e é mais fácil. Uma Visão, uma Sábado, quando o título me suscita interesse, a capa, sim, okay. a capa me suscita interesse e compro e leio. Mas não é regularmente, não é todas regular, as não semanas. É todas as semanas vou e comprar. É assinante de alguma destas coisas? Não. Ou simplesmente, pronto, quando passo compras, por uma banca e vejo a capa. Acha interessante e compra. Exatamente. Ok. Bom, vou saltar a pergunta 13, que era, usa redes sociais para se informar? A resposta é não é? Ok. Relativamente à rádio, já me disse que em termos de consumo de rádio é mais quando está a conduzir e é mais, eventualmente, podcasts, porque se calhar na altura em que está a conduzir não é o momento não estão a dar notícias. Exatamente. Naquele momento, não é? Tenho uma tendência, ultimamente, sei lá, há um ano para cá, de ir buscar podcasts. Ok, vamos perceber o que é que está a acontecer, a opinião de algumas pessoas sobre as temáticas da atualidade, mesmo para conseguir ter uma opinião própria. Certo. Portanto, pegar em opiniões. E aí escolhe podcasts noticiosos em geral ou escolhe um subtema dentro da categoria informação? Há alguma informação que interesse mais? Não. Todos os podcasts que pareçam interessantes? Vou buscá-los e vou ouvindo e tento ir. Há alguma situação em que ouça rádio online, por exemplo, quando está a trabalhar? É mesmo só para música. Para ouvir a música. Ok. Muito bem. Costuma ouvir podcast de informação e atualidade. Recorda-se de algum podcast especificamente? Há bocado mencionou do Expresso, não foi? Quando estava a ver? Há o Expresso Economia, o Expresso da Manhã, acho que é isso, e há o Observador também. Mais algum? São só nacionais ou podcasts internacionais também? Internacionais não. Não? Ok. Muito bem. Relativamente aos blocos noticiosos na televisão, vê telejornais, já percebi que sim, não é? Relativamente a programas especificamente de debate, que é uma questão muito atual, porque há muitos debates neste momento. Há muitos debates. Vê algum? Quais? Se estiver a fazer, não por sistema, não é? Se estiver a fazer um zapping e há um debate que me interessa e os comentadores são pessoas que me cativam o interesse, aí eu paro para ouvir. Paro o zapping e foco no debate. Não tenho por hábito, naquele dia, àquela hora, ver o debate X. Mas em determinada situação tem mais propensão para ver o debate, por exemplo, na altura de eleições. Interessa-se por ouvir o que os candidatos têm a dizer, ou a conversa que têm uns com os outros? Para ser sincera, não muito. Okay. É só mesmo para saber. Principalmente quando são... Os debates políticos são acusações mútuas, não é? Não tem interesse nenhum, não estamos a falar de aquilo que pretendemos fazer, não estamos a falar das necessidades. Noticioso tem muito pouco valor. Mais facilmente, se calhar, ouço um debate sobre o debate político, com algum jornalista, ao debate.
Exatamente, os comentários sobre os debates políticos e aí extrair algum sumo. Pois, porque às vezes é um bocadinho difícil seguir o próprio debate, porque sim, ou falam sobre, não é? Falam ao mesmo tempo, é complicado às vezes de seguir, ou há muitas acusações, não é? Ok. Portanto, relativamente a newsletters ou alertas noticiosos, recebe? Em tempos recebia do Expresso todos os dias e depois às tantas passei para os podcasts e deixei de ouvir. Eu recebia por e-mail. Desligou as notificações? Sim. Porque interrompia o trabalho? Não, no computador não tem essas notificações, precisamente para não perturbar ali a linha de raciocínio quando estou a trabalhar. Que às vezes se distraem, depois basta clicar e já entramos no mundo. Vai navegando aquilo tudo e já não faz mais do que o que tinha que fazer, não é? Sim. Ok. Pronto, portanto, aplicações de mensagens também não tem? Por exemplo, no WhatsApp, Telegram? Não? Outras aplicações. Ok. Muito bem. Relativamente a algumas notícias marcantes e ao impacto que elas possam ter tido na sua vida. Portanto, esta pergunta aqui é totalmente aberta. Recorda-se de notícias que tenham causado forte impacto? Isso sim, se nos pode dar alguns exemplos. De algumas notícias que me pareciam, que até hoje não me parece que foi realidade. Ok. Recordo-me, por exemplo, de ser miúda, ter, sei lá, 11, 12, 13 anos, não me recordo bem a idade, mas devia de ser por aí. E a notícia da morte do Ayrton Senna. Ok, sim. Eu disse, não pode ser, o Ayrton Senna não morreu. Sabem o que estavam a fazer nesse dia, eu estava num casamento, eu lembro. Eu não sei, mas sei o que estava a fazer no 11 de setembro. E é outra notícia que também me parecia... Eu estava na faculdade na altura, estava-me a preparar para sair de casa, acendi a televisão, estava nas notícias, estava ali a fazer tempo para sair de casa, e vejo a imagem do avião nas Torres Gêmeas e de repente assim, olha, os americanos têm para aí um filme novo. A sensação de realidade, não é? Realidade completa, foi isso, foi o Ayrton Senna, se calhar a Lady Di também. Ok. Também assim uma sensação de não posso crer, consigo não é? Lembrar tudo o que estava a fazer nesse dia, não me lembro o que estava a fazer, mas lembro-me da sensação de não pode ser, não é? Não pode ser. Depois temos outras situações que lembramos, que são graves, com impacto nas nossas vidas, mais grave do que isto, situações, agora, mais recentemente de Covid, nós acompanhámos e tínhamos que acompanhar muito perto o que estava a acontecer em Portugal e no resto do mundo. Aí já não foi a sensação de que isto não é credível, não está a acontecer, porque estava a acontecer a todos nós, não é? Nós sabemos que era verdade. E depois temos, mais recentemente, também estas situações de guerra, que também nos colocam aqui numa posição, ok, está longe de nós fisicamente, mas tem impacto nas nossas vidas, e pode ter um impacto bastante significativo naquilo que é o nosso futuro. Então, tem aí algumas... Os mais impactantes, assim que me recordo, assim de repente, a pensar o que é que me deixou assim mesmo estupefacta foram essas situações. O Ayrton Senna, que é assim um bocado tolo, mas... Porque era uma pessoa que muitas pessoas admiravam na altura, não é? Era um grande ídolo, não é? E acompanhava-se a Fórmula 1. Era uma altura... Nós tínhamos poucos canais, portanto, as opções... Todos víamos as corridas de Fórmula 1. Exatamente. Eu no outro dia até perguntava ao meu companheiro, era o domingo de manhã que dava a Fórmula 1, Eu tenho a ideia de ser de manhã também. Eu tenho a ideia, ele diz que não, depende de onde eram as corridas. Eu tinha a ideia que domingo de manhã havia Fórmula 1. Okay. E ele realmente era uma pessoa muito querida. Sim, e muito admirado. E realmente foi assim um choque. Ok. Relativamente a coisas recentes, não sei, alguém da área da economia talvez tenha ficado sobressaltada com as questões das tarifas impostas pelo Trump, eventualmente, ou nem por isso? Não digo sobressaltada, porque eu tenho uma opinião muito própria sobre aquele senhor. Nada nos surpreende. Nada nos surpreende, não é? Não, aí o que nos pode... Pensar nas consequências da... Pensar nas consequências. A ideia que tenho dele é que ele faz um filme um pouco estapafúrdio das coisas,
para obter vantagem. Portanto, para mim, claramente, o objetivo dele é ter poder de negociação. Sim. Então, quando eu digo, vamos pôr as tarifas de 300%, ok, isto é para assustar o lado de lá e depois se encontrar ali um ponto de negociação. É esse o objetivo, porque ele é um homem de negócios, não é? Por muito over the top que ele seja, ele tem objetivos muito claros. E ele não está a fazer nada que não tenha prometido em campanha eleitoral. Ele é dos poucos políticos que procura cumprir com aquilo que prometeu. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Às vezes exagera na forma de o fazer, mas a verdade é que lhe dá poder de negociação. Ok. Portanto, esse tipo de notícias reflete sobre elas em termos de que impacto é que isto tem na minha vida e na minha profissão. Agora, não é? Também. Perguntou a minha opinião, e a minha opinião é essa, mas impacta na nossa vida a opinião das outras pessoas, porque a forma como vão reagir a estas notícias tem um impacto muito grande. Claro que sim. Se toda a gente agora começasse a fugir dos Estados Unidos, os americanos começassem a fugir dos Estados Unidos, ou se a China começasse a invadir, a despejar os seus produtos na Europa, não é? Isso tem consequências para nós. Portanto, é aqui tudo uma gestão de expectativas. A minha pode ser uma, mas se a maioria das pessoas tem uma determinada expectativa, pode ser as consequências vão ser outras. Tem ideia de alguma notícia que tenha mudado ou influenciado a sua forma de ver o mundo ou a sua vida pessoal? Não consigo assim ver uma muito específica. Okay. E acha que as notícias mudaram a forma como compreende certas coisas ou não? Sim. Sim. Eu acho que ajudam esta procura de perceber o impacto que aquilo que está a acontecer no mundo tem na nossa vida, tem no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, não é? As notícias, a forma como ela é transmitida, impacta muito a nossa reflexão sobre. Um exemplo, por exemplo, no ano passado, no verão, acho que tínhamos uma seca imensa, não é? Ia ser o fim do mundo. Este ano estamos com excesso de água, não é o fim do mundo, mas... Já nesse tempo tínhamos as barragens todas no máximo. Não é? A forma como se passa a notícia... impacta nossas expectativas, não é? Porque se nos dizem que vamos daqui por um ano, se continuar assim, daqui por um ano vamos todos passar sede, vamos ter que racionar a água, vamos ter uma série de consequências, aqui um certo alarmismo até, e aí lá está, nós temos que ter um certo filtro na interpretação das notícias que nos chegam, como por exemplo o apagão que houve há pouco tempo, não é? Eu não estava em Portugal, mas já se estava a fazer uns filmes, foi a Rússia, foi isto, foi aquilo, vamos ser atacados, isto vai ser o fim do mundo, vamos as pessoas a correr para os supermercados, e nós ficamos... E depois há uma tendência também, e é uma coisa que não se vê, e é necessário nós termos em atenção quando estamos a ver notícias, ou estamos a ler notícias, ou seja, como for, é que aquilo é uma perspectiva daquela realidade, não é? E às vezes exagera-se, ou pode haver uma tendência para achar que a realidade num todo é aquele pedacinho. E há muitas outras coisas que podem influenciar e as coisas mudam. Naturalmente. Ok. Diria que as notícias ajudam a recordar alguns momentos históricos ou pessoais, ou nem por isso? Portanto, quando vejo notícias, há uma sensação de isto diz muito na minha vida, ou é uma coisa que eu estou a assistir de uma forma um bocadinho distanciada? Acho que há mais um distanciamento. Ok. Muito bem. Relativamente à percepção da qualidade e da confiança nos meios de comunicação, já fomos falando um bocadinho sobre estas questões. Portanto, a primeira pergunta tem a ver com a percepção das notícias quando produzidas por jornalistas profissionais. Confia nessas notícias? Que grau de fiabilidade é que lhes atribui? Jornalistas profissionais? Sim. Não estou a dizer autores de blog, nas redes sociais. Isso nem é dizer em consideração, não. Pronto, Isso nem tem em consideração.
eu acho que mesmo assim, já houve uma altura, e se pensarmos um pouco, em que se acreditava mais naquilo que se lia, e no jornalismo e na edição de livros também. Eu acho que havia um maior cuidado em verificar a veracidade do conteúdo, se tinha, no caso dos livros, se tinha um suporte científico, se havia, mesmo que fosse empírico, havia um escrutínio, havia uma seleção maior daquilo que se publicava. Hoje em dia eu sinto que nós vemos muitos títulos, vemos muitas coisas, são coisas fáceis de vender, são vendáveis, mas se calhar talvez não tenham ali um suporte científico, não há ali uma comprovação, não há ali muita base para aquela edição. No jornalismo, há aqui duas coisas. Uma, nós não sabemos até que ponto a necessidade de captar a atenção, porque há muita concorrência no jornalismo, a necessidade de captar a atenção do leitor ou do espectador, não haja aqui uma reversão, uma distorção, de alguma forma, da notícia. E eu acho que já aconteceu a toda a gente ver um cabeçalho de uma notícia, achar que é uma coisa, ler notícia é outra completamente diferente, não é? E há pessoas que só vêem os cabeçalhos, não é? E formam uma ideia da realidade com base naquilo que são os cabeçalhos. E os cabeçalhos muitas vezes são enganadores. Portanto, aqui causa-me alguma... Nós sabemos que há jornalistas de investigação, jornalistas competentes, e depois há jornalistas que se calhar são menos rigorosos, não é? E são mais mediáticos, que procuram mais a mediatização. Isso pode ser atribuível, quer dizer, o facto da notícia não ser tão cuidada, tão devidamente fundamentada, é atribuível à vontade de captar mais espectadores? Ou poderá haver outros fatores que influenciam aqui? Há uns anos atrás, um amigo jornalista, eu questionava o porquê que num telejornal nós não falamos sobre as coisas boas que nós portugueses fazemos. Só os horrores, não é? Exatamente, só as desgraças. Assim, não é que os jornalistas não apresentem temas interessantes, não é? O que se faz bem em Portugal, o que é que está a ter sucesso, porque eu acho que há muita necessidade de nós sabermos essas coisas para acreditarmos um bocadinho mais em nós. E ele disse, mas isso não vende. E nós estamos a medir as audiências. E a realidade é que quando há uma desgraça, as audiências sobem, quando falamos das coisas boas e simpáticas, as audiências caem. E nós estamos numa competição entre vários canais. Quando tínhamos só uma RTP1 e uma RTP2, não havia competitividade, portanto, selecionava-se aquilo que era de interesse público. Havendo esta concorrência entre os canais, há uma competição pela audiência, portanto... Que afeta todos os canais, não só os públicos e os privados da mesma forma. Exatamente. Portanto, estão a entrar em concorrência direta com uns com os outros. Exatamente. Portanto, se tivesse que escolher, em que meio é que confiaria mais? Ou não confio em nenhum, também é essa hipótese. Eu prefiro fazer uma leitura crítica, não é? Quando se fala de factos, não é? Ir buscar os factos, e às vezes os factos, aquilo que se apresenta como factos, às vezes não é bem assim, não é? E tentar ali comprovar os factos. Quando há factos, quer dizer, não há como distorcer as coisas, pode haver opiniões, pode-se manobrar ali um pouco as coisas, mas imaginemos, temos X% da população portuguesa que não tem, hoje em dia, tem dificuldade de acesso à saúde pública, isso é um facto, não é? E a partir daí faço as minhas ilações. Ontem saiu uma notícia que dizia 5 milhões de portugueses já têm seguro de saúde. Se nós somos 11 milhões, ou pouco mais de 11 milhões, é quase metade da população. Eu vi essa notícia. Isso é um facto. Então, planos de saúde, seguros, subsistemas, era isso que eles estavam a falar, não é? Já temos 5 milhões de pessoas que não confiam no Sistema Nacional de Saúde, encontram que meios já foi
quando nós tínhamos uma doença grave, a primeira coisa que nós pensávamos antigamente era vou para um hospital público, porque é lá que há os meios, é lá que estão os melhores médicos e é lá que eu vou ser, a minha saúde vai ser salvaguardada. E hoje em dia há uma fuga, um pouco, já não confio no Sistema Nacional de Saúde. Uma percentagem surpreendentemente elevada de pessoas que ainda têm dois. Têm duas coisas, um seguro e um plano, coisas combinadas, ou um subsistema e um seguro. Também ouvi essa notícia. Ok. Portanto, se tiver que... Há uma notícia, há aqui uma coisa, eu sei que aconteceu. Se tiver que escolher um meio, qual é que escolhe? Televisão? Mais facilmente a televisão. Internet, não tanto. Não vai aos meios noticiosos da internet tanto? Se for de uma entidade credível, lá está. Se for um Expresso... Eventualmente televisão em canais que... Sim, nem vou dizer nomes. Eventualmente, não há problema. Okay. O público será, a partir daquele que estará mais próximo. Okay. Mas o jornalista que me disse aquilo que estava a falar há pouco, de eles terem que selecionar aquilo que dá audiência, era o jornalista da RTP. Portanto, eles também sofrem desse mal. Suponho que seja uma exigência comum na maior parte das redações, não é? Ok. Sim. Muito bem. Portanto, diria que a sua confiança nos meios jornalísticos, ou que difundem conteúdos jornalísticos, se tivesse que avaliar, tem aumentado ao longo do tempo, tem-se mantido estável, tem diminuído? Qual é a percepção? Talvez tenha mais sentido crítico agora, e por isso tem diminuído. Já tenho alguma desconfiança. Ok. E o que é que faz quando tem desconfiança? Ou seja, vê aquela notícia e pensa, se calhar não estão a dizer tudo, ou tu achar isto um bocadinho estranho. Como é que faz? Vou procurar nos outros meios ou nas outras emissoras, pegar aqui em várias perspectivas, ou talvez até ver um debate, não é? Um comentário sobre pessoas especializadas na área, mas mesmo assim às vezes há uma tendência... Pegando na época do Covid, não se ouvia médicos que achassem que considerassem que nós tivéssemos que ter mais calma, que fôssemos mais ponderados na nossa reação à pandemia. Normalmente, quem é que se via a ser entrevistado nas televisões? Os alarmistas. Os alarmistas. E a minha desconfiança é, eu sei o que é que está por trás, isto da audiência. Se vier alguém dizer, não, tenham calma, vamos ver, vamos ponderar, não tem visibilidade. As pessoas mudam de canal, as pessoas querem, ficam fixadas com a desgraça. Isso é uma característica humana ou é suscitado pela forma como nós estamos habituados a consumir notícias também? Não sei. Eu penso que os meios noticiosos aproveitam esta nossa tendência humana. A gente sabe quando vai, por exemplo, na autoestrada, se houver um acidente, toda a gente vai abrandar para ver. Causar outros acidentes atrás, não é? É o típico, não digo que seja dos portugueses, é tudo a abrir. Na nossa vida, não é? Exato, mas se há um acidente, as pessoas vão abrandar para ver, não é? Portanto, essa fascinação com... Ou é uma coisa muito extraordinária, de belo, de bonito, mas se calhar não tanto, mas se for uma desgraça, a gente vai lá ver. Muito bem. Portanto, a minha pergunta 25 está respondida por natureza, mas pronto. Alguma vez vê notícias partilhadas por amigos, por exemplo, no WhatsApp? O WhatsApp tem. Vê alguma vez notícias ou eventualmente até partilhadas no LinkedIn? Estou a limitar mais redes. Sim, se forem encaminhadas por amigos, se for alguém que partilhe que conheça, vai dar uma vista de olhos? Vou. Vai pensar que mas sempre com o senso crítico. Certo, mas vai pensar que aquela pessoa se lhe encaminhou é porque tem interesse para si. Para mim ou para nós depois também debatermos, conversarem, não é? Conversarmos sobre o tema. Se lhe surgir por outra via qualquer que não seja encaminhada por uma pessoa que conhece, tem mais relutância em olhar? Tem. Aí já desconfio um pouco. Pronto, já falamos um bocadinho sobre desinformação e fake news. Parece-lhe um problema sério na nossa sociedade? Alguma coisa que realmente seja perniciosa ou não temos que nos preocupar muito com isso? Não, temos que nos preocupar. E nas camadas mais jovens que estão muito ligados à internet. Sim. E talvez
antes até de conseguirem desenvolver tal senso crítico, não é? De ler e será que isto é verdade, será que não é? Certo. Qual é o facto que está aqui, o que é facto, o que é que não é, o que é manipulação de informação. Mas eu acho que se estivermos a falar de miúdos dos 12, 13, 14, 15 anos que têm acesso à internet, eles vão acreditar em tudo o que lê. Ok. Os adultos também, uma maior parte, porque eu acho que é mais fácil para algumas pessoas, é mais fácil irem com a onda. Portanto, se é uma tendência de ir por aqui, vão todos juntos, sim, é muito mais fácil do que parar para pensar um bocadinho, e investigar e tentar se informar. Portanto, e lá está. As fake news, eu acho que se propagam muito mais facilmente que uma notícia real. A não ser que seja o descalabro, não é? Sim, uma coisa muito grave. Sim. Mas mesmo a perspectiva depois sobre as coisas muito graves, vamos pegar, por exemplo, no conflito entre Israel ali na faixa de Gaza, depois há muitas coisas que aparecem à volta disso em que eu não digo que Israel seja inocente, nem culpado, nem que os palestinos sejam inocentes ou culpados, mas há aqui uma série de... Há um contexto. Antes de julgar quem é inocente e quem é culpado, há todo um contexto que deve ser tido em consideração. E muitas vezes as coisas são descontextualizadas. Os israelitas estão a matar mulheres e crianças. Mas ninguém explica porquê. Porque estão a ser utilizadas como escudo. Sim. Não é? E aí parece o quê? Parece que os israelitas são... Pois, foram lá matá-los de propósito. Quem pega nisso, pega noutras coisas. Noutras situações, claro. Pronto. E tanto é perigoso que já há necessidade de alguns canais de televisão de irem buscar a verdade, não é? De pegarem nas fake news e dizer, meus meninos, isto não é assim. Olhem bem, às vezes até nas imagens. Eles pegam imagens, dizem... Ontem estavam a passar, era a primeira brasileira deportada de Portugal. Sim. Ela estava num aeroporto no Brasil. No Brasil, claro. Tinha sido deportada dos Estados Unidos. Olha, mas houve um outro... Era relativamente fácil de comprovar, era olhar para os letreiros, não tinha nada a ver connosco, mas até foi mais gritante um outro. Também era num aeroporto. As placas por trás da pessoa que estava lá a barafustar... estava a partir tudo. Exatamente. Nem sequer estavam escritas em português. Exato. E era em Portugal, que alguém se tinha revoltado. Quer dizer, e as pessoas, muitas pessoas são crédulas, não é? E acreditam que aquilo que está na internet é verdade. Certo. E quando falamos nisso, falamos noutras coisas mais graves. No outro dia vi uma série da Netflix sobre uma influencer. Eram duas influencers. Uma delas advogava que as pessoas com cancro, se seguissem um determinado tipo de estilo de vida e de alimentação e de tratamento, se curavam. A que efetivamente era uma não tinha cancro e dizia que tinha cancro e manipulou as coisas todas a partir daí, ganhou uma pipa de massa. Tinha N seguidores e a outra que efetivamente tinha cancro, que acabou ela por morrer, por não fazer os tratamentos que tinha feito. Ficou convencida do que a outra dizia. Porque não era em relação à outra, mas porque havia uns tratamentos assim, assada com o outro. Uma coisa absurda. Só comia batido, só bebia batidos, fazia clisteres de café não sei quantas vezes por dia. Depois a mãe fazia com ela, a mãe ficou doente, ela não deixou que a mãe se tratasse e a mãe faleceu. E mais tarde faleceu ela. E isto mostra os tais perigos da desinformação. Coisas apresentadas são pseudocientíficas, não é? E as pessoas vão acreditar. Claro que há imensos perigos. Ninguém vai verificar, não é? E não há aqui uma censura, isto não tem validade científica, não está comprovado, isto não é nada. E tem impacto na vida de outras pessoas. Inclusive, uma delas, a tal que não tinha cancro, fez angariação de fundos para um miúdo que tinha um tumor no cérebro, precisava fazer uma operação que era caríssima, isto era na Austrália. Ela angariou dinheiro, ficou com o dinheiro, o miúdo acabou por falecer depois. Isto é gravíssimo. Claro que sim.
Bom, estou na minha pergunta seguinte desnecessária. Acha que as redes sociais facilitam a disseminação? A resposta facilitam é sim, não é? muito. Claro que sim. Relativamente ao nosso consumo de notícias, considera que é importante acompanhar as notícias regularmente? Sim. Faz parte do seu dia-a-dia? Mesmo Considera quando importante? Só vê desgraça, não é? Mas é importante estarmos atualizados, ter o tal discernimento ok, vamos ver o que é facto, o que é aqui de manipulação, ou que pode haver, ou perspectiva, não é? Certo. Vamos ver se todas as perspectivas estão aqui a ser enquadradas, com algum senso crítico, mas é importante nós sabermos o que se passa em Portugal e o que se passa no resto do mundo, porque hoje em dia tudo impacta. Claro que sim. A guerra na Ucrânia impacta-nos, as tarifas dos Estados Unidos impactam-nos, se a produção de petróleo sobe 10, impacta o nosso dia-a-dia, não é? Se a Rússia vier por aí invadir os outros países europeus, impacta-nos. Se nós permitirmos mais países, e há uma coisa muito preocupante, por exemplo, temos muitos países com uns pseudo-ditadores, não é? Se eles crescem e se é possível que eles, se as estruturas dos países permitirem que eles se estabeleçam como ditadores, isso tem consequências muito graves para o mundo inteiro. Claro que sim. Portanto, é benéfico para as pessoas e para a sociedade estarem informadas, de uma forma geral, apesar de todas estas questões. Muito bem. Então, que diferenças, fazendo assim uma reflexão mais global, que diferenças é que nota entre o modo como consome notícias hoje e o modo como fazia no passado? Hoje com muito mais interesse e senso crítico, principalmente. Muito bem. Portanto, relativamente ao meio de comunicação que mais marcou até ao momento, seria, se tivesse que escolher todos os que existem? É televisão. Televisão? Acho que é uma coisa da geracional. É uma geração. Coisa geracional. Esta pergunta está quase respondida por natureza, não é? Bom, então, os diferentes meios que usa para se manter informado seriam, então, principalmente a televisão, a internet, eventualmente, e a rádio com podcasts, por exemplo. Exato. Ok. Portanto, considera haver alguma vantagem nesta diversificação dos meios que utiliza? Acha que é importante para ver, por exemplo, vários ângulos da questão, ou um ou dois meios de confiança são suficientes? Eu acho que é importante termos vários meios. Por exemplo, os podcasts eu já os seleciono para ouvir opiniões sobre as notícias e opiniões variadas, umas contra, outras a favor. Claro. Senão também seria uma miopia da nossa parte, não é? Só ouvir pessoas que concordam totalmente connosco. Não é? Exatamente. Então ficamos ali muito limitadinhos. Ok. Portanto, diversificar seria também importante. Já viveu em diferentes contextos sociais ou geográficos? Sim, não é? Geográficos, sim. Eu nasci no Algarve, morei em Lisboa. Ok. Havia diferenças no acesso à informação? Por exemplo, no Algarve, contrastante com depois passou para Lisboa, não é? Havia diferenças no acesso à informação? Não. O acesso acessível sempre foi em todo lado. O interesse pela notícia que é diferente. No Algarve eu sinto que as pessoas são menos preocupadas. Ainda agora? Ou talvez já não vivo há algum tempo. Na altura em que vivia lá. A percepção que tenho... Passou do Algarve para Lisboa. Portanto, Lisboa, em termos para o meio académico. Portanto, em termos nacionais não pode ser mais diferente, não é? Passar do Algarve. E do Algarve depois voltei para o Algarve, depois vim para o Porto. E em termos culturais, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Em termos de interesse... Interesse pela notícia. Pela notícia, no Algarve talvez menos, e sinto que ainda hoje, menos participação, menos pensamento crítico. Depois fui para Lisboa, já no meio académico, aí muito pensamento crítico, não é? Vir para o Porto, já num contexto... diferente, laboral, não é? Diferente, mas também sinto que no Norte também há mais pensamento crítico. Ok. Muito bem. Esta pergunta não deve ser muito difícil de responder, porque tem a ver também com jovens e nós temos filhos, não é? Portanto, como vê a forma como os jovens, portanto, as pessoas mais novas do que nós, se informam hoje? Estão mais ou menos envolvidos do que nós estávamos na altura com a idade deles? Talvez tenham mais acesso à informação do que nós. Talvez a informação passe por eles, certo, não é? Ela está lá se a quiserem apanhar. Exatamente, mas com menos senso crítico.
mais a sensação que tenho uma filha, ela acredita naquilo que lê. Portanto, se lhe passar uma notícia a dizer que o mundo vai acabar amanhã, ela vai acreditar que o mundo acaba amanhã. E não tem o cuidado de ir procurar outras notícias que contraponham aquilo, os factos, não há essa preocupação. Há muito acreditar aquilo que lhe aparece. E ela vira dizer, mãe, li esta notícia, mas não, ela própria não teria o cuidado de ir confirmar, não meio qualquer, se mais alguém está a dizer aquilo. A desfazer, a desconstruir aquela ideia. Porque a ideia que eu tenho, não sei se nós éramos assim quando éramos adolescentes, mas a ideia que eu tenho é que eles são muito pouco flexíveis hoje em dia. Têm ideias isso eu também concordo. Formadas e não dão muito espaço para que nós possamos debater com eles até. Porque aquilo é assim, é assim, é assim. Ok, muito bem. Então, as perguntas de conclusão. Acredita que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Claro que aqui podemos discutir qual é o seu papel, mas pronto, se calhar se tomarmos por dado adquirido qual é o seu papel, não é? Considera que, de facto, o jornalismo atual o cumpre? Até certo ponto cumpre. Quando nós sentimos que não há aquela imparcialidade que deveria ser o que rege o jornalismo, a total imparcialidade, já desvirtua um pouco. Não é? Já sinto que desvirtua. Se calhar acredito mais no jornalismo de investigação, que me parece mais imparcial do que o jornalismo que nós vemos no dia-a-dia nos telejornais. Sim, até porque o jornalismo de investigação normalmente é uma coisa que exige tempo, não é? E o tempo também é preciso, e às vezes nós ficamos com a sensação que nem sempre houve tempo para... Sim, não é? Sim, às vezes são coisas que aconteceu há 5 minutos atrás e que é a interpretação daquele momento. Há canais que se especializam em 3 segundos depois do acontecimento se dar, já está lá alguém, não é? Há pouco o que é que pode dizer, não é? Lá estava eu, estava a trabalhar em casa e tinha, as notícias passaram para os futebols e isso, eu mudei de canal e estava um programa sobre criminalidade. Certo. Então houve um polícia que disparou fora de serviço, disparou contra... E já se estava ali a fazer um grande filme, porque eles têm que ser responsabilizados, mas reconhecendo que não sabiam os dados todos. Nada. Pois. Portanto, não sabíamos se ele estava a perseguir alguém, se alguém tinha atirado, se ele estava a reagir a alguma coisa. Não sabemos nada. Mas já se estava que ele tinha que ser responsabilizado, que não podia ter arma, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Nada, não é? Filme enorme. Sim. É imediato, não é? É. Ok. Agora, mesmo como conclusão, se gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Alguma coisa que nós não tenhamos eventualmente focado e que lhe parece importante para referir? Eu acho que aquilo que é importante é que o jornalismo, mesmo com todos os defeitos, todas as questões que nós temos em relação ao jornalismo, é essencial. E nós estamos num país onde há liberdade de expressão. E o jornalismo... Nem toda a gente está, não é? Nem toda a gente... Às vezes esquecemos. Nós vivemos a nossa realidade e conquistamos essa realidade há muito pouco tempo. Se formos a ver a história de Portugal, conquistámos-la há muito pouco tempo. E é muito importante manter. Mas também é importante nós exigirmos dos meios noticiosos mais imparcialidade, mais factos, não é? Mais investigação, talvez, não é? Procurar ver as coisas de várias perspectivas, mas também sabemos que hoje em dia é muito difícil porque tudo acontece muito rápido. Se a agência noticiosa não for a primeira a trazer a notícia, perdeu o vez, perdeu o lugar. Portanto, às vezes lança-se sem saber bem o que é que está a acontecer, mas, última hora, polícia... Mas são os primeiros a dizer, não é? Tem que ser. Eles têm que ser. É um equilíbrio difícil, não é? É difícil, porque os meios noticiosos têm que se sustentar. Eles não são autossustentáveis, eles precisam das audiências para se sustentar. Se não tivessem essa preocupação, eu penso que havia mais preocupação em trazer,
Porque na base, eu acho que quem vai para jornalismo é esse Sim. o objetivo, não é? Trazer a informação correta. Trazer os factos, Acho que também pode estar aí informar. a questão da formação dos alunos, que depois se vão tornar profissionais, pode haver aí uma insistência maior nesse tipo de respeito se depois lhes for permitido pôr em prática. Não sei como é que o jornalismo está a ser incutido nesses jovens profissionais hoje em dia. Tenta-se, não é? Mas eu acho que essa é que é a essência e deveria ser mantida. Não é? Nem que seja com um programa ou outro, não é? Que apela, e temos alguns bons programas em que apela a bom jornalismo de investigação, que é preciso tempo, lá está. Mas hoje em dia não temos tempo. Não temos esse tempo. Alguém lançou uma bomba, Índia, Paquistão, o mundo inteiro tem que saber. Claro. Ok. Bom, vou agradecer novamente à Daniela a disponibilidade e o tempo que esteve aqui connosco e dou por encerrada esta entrevista. Muito bem.